Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, já estivemos juntos domingo passado pela manhã, hoje pela manhã e agora à noite. E quem quiser, amanhã tem mais. É só entrar na live da SAF que nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus mais uma vez. Como eu falei, privilégio, mas ao mesmo tempo, eu temo e tremo, porque a responsabilidade é muito grande. Subir ao púlpito é uma responsabilidade muito grande, porque eu trazer algo para o teu coração que não tenha vindo de Deus, eu pagarei um preço. E a gente precisa parar, pensar e refletir sobre isso. Então, nós temos que aprender com o Senhor várias coisas. Domingo passado e hoje, nós estivemos aprendendo por um tema e não esgotemos esse tema, não é verdade? Quem estava aqui sabe, nós não conseguimos esgotar, porque o leque se abre de uma forma enorme. E a gente tem papo e assunto para conversar, e as orientações que a palavra de Deus traz para nós acerca do que nós estamos estudando. Irmãos, com a permissão do pastor, eu te desafio, esteja conosco. Eu tenho certeza que quem tem estado aqui tem saído abençoado, porque o Senhor tem usado os professores que têm falado aos nossos corações. Domingo que vem não serei eu, tem uma escala. Mas eu tenho certeza que a pessoa que estará aqui, ela vai ter o mesmo cuidado que nós temos tido em preparar algo para trazer o teu coração, mas que primeiro o Senhor falou conosco. Então, prepare-se e venha participar. Tem sido tão bom, tão gostoso, a gente nem sente a hora passar. Nem sente. É assim que tem acontecido. Tem sido muito rápido os estudos. Cadê o Ellison? Pode preparar, por favor? Eu vou estar compartilhando com os irmãos sobre família, né? E falar sobre família também não é fácil, não. Porque a minha família tem problema. E eu tenho certeza que a tua também tem. Apesar de estar aqui na frente, de estar conduzindo junto com os irmãos algumas coisas da igreja, eu passo por problemas, eu passo por lutas, assim como você passa. Assim como o pastor passa, como ele contou semana passada, eu não sei se você estava ligado, né? Mas eu refleti bastante acerca do que ele falou. Hoje de manhã nós aproveitamos isso. E isso tem que ser uma constante nossa. A gente tem que estar pensando e refletindo. Eu queria pensar com os irmãos, bem rapidamente. Deixa eu pegar aqui a minha cola, para eu poder, junto com os irmãos, estarmos aprendendo sobre esse tema aí. Minha família no altar de Deus. Falar sobre esse tema, a gente poderia pegar vários textos. E eu pedi que Deus falasse comigo acerca desse tema, para mim, o subtema do tema que o pastor tem passado. Está aqui, está vendo? Para que a gente reflita como igreja. E o texto, ele está em Jó, capítulo 1, a base é o versículo 5. Mas nós vamos ver muitas coisas ainda dentro do livro de Jó, do que a gente tem para aprender e compartilhar junto. Diz assim o texto:
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os sacrificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos curvar as nossas cabeças? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos e estamos diante do Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar conosco nesta hora. Tu já falaste através dos louvores, dos hinos, da leitura. Agora, Senhor, aquieta o nosso coração para que o Senhor fale de uma forma toda especial conosco e que possamos tirar lições para o nosso crescimento em nome de Jesus. Espírito Santo, o meu coração, o coração da tua igreja, é a tua terra. Fale conosco e faça brotar essa semente. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, falar sobre este tema, minha família, no altar de Deus, eu pensei numa outra coisa, mas eu não coloquei aí, mas eu vou falar para vocês, que relaciona-se com a família e a igreja. E para que a minha família esteja no altar de Deus, eu posso pensar também na igreja que eu quero ter, é a igreja que eu preciso ser. A igreja que eu quero ter, eu quero para mim, é a igreja que eu preciso ser. E para ser essa igreja assim, isso vai começar a refletir aonde? Lá em casa. Porque a minha casa, a sua casa, ela se torna um altar do Senhor. A minha casa, a sua casa, ela se torna um local propício para que Deus comece a agir na nossa vida. Porque Deus só vai agir aqui a partir de começar a agir lá, porque a liberdade é dada por mim a partir de lá de casa. A partir de tudo que a gente faz. Claro que vão ter momentos em que eu e você vamos escorregar, vamos vacilar, mas a gente pode parar, pensar e refletir que a gente pode voltar atrás, pedir a Deus perdão pelos atos que nós cometemos de erro, para que a minha e a sua família, ela volte a andar diante do altar de Deus. A gente estava falando hoje de manhã sobre perdão. E o perdão começa na família. O perdão começa lá em casa. O perdão, ele começa comigo diante de Deus. Porque às vezes, quando eu deslizo, eu preciso pedir perdão a Deus. E Jó, o texto traz para a gente essa instrução de que ele, como pai, como sacerdote do lar, ele tinha a preocupação de parar, se voltar para Deus e oferecer a Deus sacrifício pelos seus filhos. Porque talvez eles, em algum momento, na sua trajetória terrena, viesse ter cometido algum deslize, algum erro, que viesse a entristecer o coração de Deus, e eles não se lembrando, Jó, como sacerdote, ele se colocava na posição e oferecia ao Senhor o seu sacrifício. Oferecia, Senhor, sacrifício de ação de graça, sacrifício de contrição, sacrifício de perdão, mas sacrifício de louvor em todo o tempo. Irmãos, quando a minha família está diante do altar de Deus, quando a nossa família está diante do altar de Deus, nós começamos a preencher
os espaços vazios que a família enfrenta com o suprimento que vem do Senhor. É o suprimento que vem do próprio Deus, do coração de Deus para o nosso coração. E isso acontecia com Jó. É bem verdade que a gente conhece a narrativa de Jó, mas muito é evidenciado sobre todos os problemas que Jó enfrentou. Mas a gente precisa parar e pensar nas virtudes daquilo que Jó fazia para que a sua família estivesse diante do altar do Senhor. E ele fazia algumas coisas. Ele parava e educava aos pés do Senhor. Quando a gente pega o texto, examina o seu contexto de tudo que Jó fazia, a gente vai ver que Jó tinha a preocupação de orientar os seus filhos. Mas mesmo assim, ele se voltava, na sua orientação, ele se voltava para si em dado momento, porque os seus filhos gostavam de festas, eram jovens, no vigor da sua juventude, o jovem gosta disso, né? De vivenciar a vida de uma forma bem ampla. E ele, nesse sentido, apesar de preparar tudo, educar, mostrar para os filhos as situações que a gente pode cometer de erro diante do Senhor, ele também parava, pensava, refletia, e o texto diz que talvez os meus filhos tenham cometido, vou falar com as minhas palavras, tá? Algum deslize, algum pecado diante do Senhor. E Jó sempre trazia à tona esse pensamento para educar a sua família. E quando ele fazia isso, ele não fazia isso apenas com os seus filhos, ele fazia também com a sua esposa e com os seus conservos. Porque a Bíblia diz que Jó era um homem de muitas posses e tinha muitas pessoas ao seu serviço. Ele não colocava apenas essa questão de educação, de educar aos pés do Senhor, somente com a sua família. Ele fazia com um todo. Ele tinha essa preocupação. Mas apesar de toda essa preocupação, se a gente continuar pegando o texto, a gente vai ver que Jó vai passar por uma situação totalmente adversa. Jó vai passar por uma situação totalmente inesperada para ele. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver no capítulo 2 que Satanás vai à presença do Senhor, depois de rodear a terra. O Senhor, ao chegar à presença do Senhor, o Senhor nota a presença de Satanás. E ele fala, de onde você vem? Ele vem de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, correto. E assim, irmãos, bem coloquial, bem no nosso linguajar. Também, o cara tem tudo do bom, do melhor. Pensando na nossa realidade hoje, o que é ter tudo do bom e do melhor? Ter dinheiro, ter bens materiais, né? Casas, fazendas, carros, etc, etc, etc. Boa roupa, bom sapato. São bens materiais, que são passageiros e temporais. Na visão de Satanás e para a visão humana, isso tem muito valor. E isso tem levado muita gente à ruína. Tem levado muita gente a se perder. Não que a gente não deva se preparar, se capacitar para ter as coisas, não é isso. Mas quando a gente tem e a gente deposita diante do Senhor, Deus nos abençoa sobremaneira. Deus faz multiplicar aquilo que às vezes não é nada. Eu já vivi essas experiências. Às vezes, do nada, Deus fazer muito. E Deus pode fazer isso conosco.
E nós vamos ver isso também na vida de Jó. A gente precisa se educar cada dia mais na presença do Senhor, para que a tua família seja bem-sucedida e esteja sempre no altar do Deus. Primeiro você precisa se educar com o Senhor. Se educar com o Senhor é buscar a face do Senhor, é estar sempre diante do Senhor, é estar lendo a palavra, é meditando na palavra, naquilo que ela pode trazer de benefício para nós. E aquilo que ela também traz para nós como alerta. E que a gente pode evitar, para que a gente não enfrente alguns problemas. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, e quero pensar com os irmãos, é que Jó glorifica, ele glorificar a Deus nas adversidades. A gente vê aqui nesse pequeno momento do texto, só uma narrativa. Mas depois do capítulo 2, quando a gente vai lendo o texto, a gente vai ver o quê? A coisa começa a virar de uma forma totalmente contrária na vida de Jó. As coisas desagradáveis começam a surgir. As coisas desagradáveis aparecem. E se a gente for debruçando sobre o texto, a gente vai ver que a cada momento que se passa, Jó se depara com uma situação desagradável. Eu não vou contar a história aqui, que eu tenho certeza que os irmãos, nós somos todos família da fé aqui, nós conhecemos o texto, mas nós vamos evidenciar algumas coisas que esse texto traz para a gente. Como é que Jó glorificou a Deus quando ele recebe a notícia da perda do seu primeiro filho, do segundo, do terceiro, do quarto e etc. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, só faz isso quem está diante do altar do Senhor. Porque a dor é muito forte. A dor da perda é muito grande. Mas a gente precisa aprender que mesmo na perda, a gente pode glorificar ao Senhor. Mesmo que a adversidade aos nossos olhos não tenha solução. Eu vou abrir aqui um parênteses. Alguns anos atrás, eu passei por isso. Os irmãos aqui da igreja sabem, mas eu vou trazer a memória. Sabe aquela última salinha ali do canto, perto da cozinha? Eu morei alguns meses naquela sala ali. Porque eu não tinha onde morar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Deus nos honrou, Deus nos capacitou, nós conseguimos comprar um local, construímos, né? Depois vendemos lá e voltamos para cá, para Realengo. Por quê? Porque a gente sempre colocamos as coisas, como família, diante do Senhor. E o Senhor tem nos honrado. Mesmo, irmão, eu falo isso de propriedade, mesmo nas adversidades. Quando eu casei, para vocês terem ideia, eu casei desempregado. Ainda fui pagar aluguel. Está aqui, a minha esposa está aqui, ela pode evidenciar isso para vocês. Né? Está ali Dona Ruth, que nos ajudou, assim, tremendamente, como a SAF da igreja nos ajudou bastante. Mas nossa trajetória começou com muita adversidade, com muito problema, com muita dificuldade. Mas houve um tempo que o Senhor começou a trazer a bonança. Houve um tempo que o Senhor veio fazendo mudanças. E a gente pode estar abençoando outros. É a gente entender isso, que nas adversidades a gente pode glorificar a Deus. Não é fácil, eu sei disso. Mas quando a gente se dispõe diante do altar do Senhor, o
o Senhor trabalha na nossa vida. E a nossa família da fé, pode fazer isso. Eu não havia contado, eu vou contar agora para vocês isso, né? Quando eu fui trabalhar no emprego que eu estou hoje, né, os irmãos da igreja lembram que eu já falei isso aqui, mas eu quero contar a última parte, né? Porque a última parte aconteceu vai fazer 2 anos. Eu fui para lá, vocês lembram das Torres Gêmeas? Eu estava em casa, recém-operado, a partir de um domingo que eu tive uma crise fortíssima aqui na igreja de vesícula. Fui direto para o hospital. No hospital, eu fui levado para o melhor hospital na época do estado do Rio de Janeiro, que era o Hospital Silvestre, que é um hospital particular. Eu fui tratado ali sem pagar 1 centavo. Foi tudo providência de Deus. Naquele momento da recuperação da cirurgia, eu estava desempregado, mas já estava morando ali na Piraquara, quando, de repente, o telefone toca, uma sexta-feira à tarde, olha, segunda-feira você tem que se apresentar para começar a trabalhar. Aí eu, hã? Como assim? Eu não esqueço a data. 26 de setembro de 2001. 26 de setembro de 2001. 26 não, 23. 26 foi o dia que eu comecei. Eu fiquei assim, como assim? Aí, conversando com o rapaz, ele falou, não, é que a gente tinha uma equipe para começar, o serviço é temporário, para trabalhar 3 meses, desses 3 meses virou, já vai 20 anos. E agora, quando nos últimos 2 anos, eu deixei de ser funcionário contratado e agora sou funcionário efetivo do sistema. Porque, meu irmão, minha irmã, quando a gente glorifica a Deus nas adversidades, Ele vai nos honrar. E Ele honra. Então, se a tua família, se a minha família permanecer todos os dias diante do altar do Senhor, creia na hora dele, de Deus. Não adianta ser na nossa, pensar que é na minha ou na sua hora. É na hora dele. Deus vai trazer a provisão. Deus vai trazer a solução que a gente precisa. É Ele que faz isso. E a gente tem que saber entender isso. Portanto, a gente precisa estar totalmente pautado no que diz o Salmo 40, versículo 1. Esperar com paciência no Senhor. A terceira coisa é que nos sofrimentos passamos pela escola de Deus. Irmãos, Jó começou a enfrentar muito sofrimento. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Tem até um hino aí que a gente ouve, né? Perdeu seus filhos, seus bens, seus amigos. A sua esposa vira-se para ele e fala assim, falando de uma forma que a gente conhece, né? O texto fala de uma forma diferente. Amaldiçoa esse Deus e morre. O que ela estava querendo dizer com isso? Meu filho, larga esse Deus para lá, só tem vindo tragédia, só tem vindo problemas, só tem vindo adversidade, nada está dando certo para nós, larga esse Deus, essa tua doença, ele tinha pegado lepra, e lepra naquela época era uma doença que você ficava alijado da sociedade, totalmente separado, você não podia ter convívio com ninguém. Hoje é diferente. Mas Jó, se a gente pegar todos os textos que a palavra de Deus traz para a gente na narrativa da vida de Jó, a gente vai ver que Jó, ele não reclamou,
Mas teve um momento que ele se posicionou diante de Deus. Ele questionou Deus. Em suas orações, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando, mas ele questiona Deus porque ele queria entender o propósito daquilo. Às vezes, a gente precisa aprender que certos propósitos de Deus para nós é para trazer para nós crescimento. Paulo vai falar aqui, não virá sobre nós provações além das nossas forças. Querido, querida, se você está passando na prova, é porque você pode suportar. Se nós estamos passando na prova como igreja, é porque nós podemos suportar. Se estamos passando por qualquer adversidade que seja, saiba, Deus está no controle de todas essas coisas. Deus vai trazer algo para nós, porque Ele está nos ensinando. Às vezes o sofrimento está pesado, está doído, está machucando. Mas a gente precisa entender que Deus está nos moldando. Por isso que a escola de Deus, o deserto que a gente passa, é uma escola de aprendizado. Então não rejeite isso. Usufrua desse momento de dificuldade, de adversidade, com discernimento do Senhor. Talvez você possa estar passando hoje por um problema, por uma adversidade, que você ainda não entendeu. E Deus está trazendo isso para você nesta hora. Não se entristeça, não reclame, volte-se para o Senhor, porque Ele está te moldando. Porque no momento certo, você vai glorificar a Deus. Jó fez isso, irmão. Seus amigos vinham a ele, poxa, a sua própria esposa, a pessoa que está ali do teu lado para te ajudar, para te alentar, para te encorajar, às vezes te traz uma palavra dessa. Isso é uma palavra de quê para nós? Desânimo. De derrota, que a gente vai lá, já estamos lá no chão, nós vamos para dentro do abismo. O salmista vai falar assim, um abismo chama outro abismo. Às vezes, alguém que está do nosso lado nos auxilia a chamar outro abismo. Mas nem nisso Jó deixou de aprender com o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que isso que você está passando como família, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, grave isso. Deus está te moldando. Deus está te capacitando. Porque eu tenho certeza, como passei por isso, lá na frente Deus vai te honrar. Tenha certeza nisso. Deus vai te honrar lá na frente. E para finalizar essa palavra, após os sofrimentos, Deus traz restauração. Querido, após sofrimentos, saiba disso. Sofrimento passou, o vento passou. Deus traz restauração. Há poucos dias atrás, o pastor pregou sobre os discípulos com Jesus atravessando o mar. Só que os discípulos foram na frente. Não foi isso, pastor? Os discípulos foram na frente. O mestre ficou para trás. Em dado momento da noite, o mar estava bravio, o mar super agitado, ele cheio de medo. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Todo mundo fica apavorado. O medo vem. Mas quando Jesus chega a bonança. Quando Jesus chega, a calmaria se instala. Pois saiba disso. Quando Deus permite passarmos pelo sofrimento, à frente virá a bonança. O texto traz, para adiantar,
No capítulo 42, a partir do versículo 2, ou versículo 1, vai dizer assim, Jó, na sua escrita, que foi escrita por, se eu não me engano, por Esdras, a história de Jó vai trazer os seguintes ensinamentos para nós. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos hão de ser frustrados. Os planos de Deus não se frustram nas nossas vidas. Ele vai cumprir. Irmão, pode demorar 20, 30, 40, 50 anos, mas se Ele prometeu, toma posse, porque Ele vai te honrar. Ele vai cumprir. Irmãos, foi falado para mim que eu iria ser membro da empresa como funcionário efetivo. Eu só fui tomar posse efetivamente disso depois de 20 anos. E passar por vários contratos. E teve momentos de não poder tirar férias. Fiquei 7 anos sem poder tirar férias. Você imagina. E agora Deus honrou. Tem sido difícil? Tem. Porque veio a pandemia, um monte de gente demitida, um monte de gente foi embora, mas Deus não desampara os seus. Ele honra. Quem tinha que ir embora era o fulano, porque está o ciclano, porque ele é servo de Deus e Deus está honrando. Guarde isso. Quando passamos pelo sofrimento, após passar por todos os terremotos, os problemas, Deus traz para mim e para você restauração. E a nossa família, por mais que esteja passando por problemas, por mais que estejamos passando por qualquer que seja a adversidade, às vezes você pode pensar assim, isso não tem mais jeito. Eu te digo, tem jeito no Senhor. Tem jeito no Senhor. Porque só o Senhor é capaz de trazer benefícios naquilo que não tem benefícios. E eu vou encerrar, e depois passando para o pastor, eu vou encerrar cantando um louvor. E você reflita nessa letra. E se ao final você quiser vir aqui à frente, venha que o pastor vai estar orando por nós. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Quem conhece esse louvor? Pode cantar comigo. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. A minha ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa,
Restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu. Restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Meu querido, minha querida irmã, se você precisa de alguma coisa na tua família, na sua vida, saiba, o Senhor pode restaurar, porque só Ele traz restauração à nossa casa. Restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer, 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 faz em mim o teu querer. Se alguém quiser que a sua família seja restaurada, ou que precisa, vem aqui à frente, o pastor vai estar orando, que Deus nos abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.